Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui na palestra no seu lar. Eu sou Aníbal Albuquerque. Nós faremos a palestra As Bem-aventuranças nos fazem seres melhores. Gostaria de agradecer ao convite feito pela Tássia e todo o apoio e suporte dado pelo André, lá de Quixadá, tá certo? Antes de iniciarmos a nossa apresentação, lembrando que as palestras dos dias de domingo e de terça-feira da Casa da Caridade fazem parte do tratamento espiritual que a casa propicia aos seus frequentadores, aos seus participantes. Então, gostaria que nós fizéssemos a nossa prece inicial, onde convidamos aqueles que desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade, elevando o pensamento. Naquele momento em que tivemos anterior de harmonização, com músicas, algumas músicas do grupo, do conjunto, da dupla Tim e Vanessa, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, mentores desta casa, também aos nossos espíritos protetores e guias mediúnicos, a quem rogamos o todo o amparo e a quem agradecemos pelo amparo que aqui receberemos, bem como também a cada um que está no seu lar, participando da palestra no seu lar, que possa aproveitar, que possa ser bastante proveitoso os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus e pelos bons amigos espirituais que auxiliaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Agradeço pela presença de todos, que assim seja. Meus irmãos, mais uma vez boa tarde. O convite aqui é para quem desejar fazer pergunta, participação, deixar seu comentário, deixar a sua opinião. Fique à vontade. Na medida do possível eu vou lendo, E nós vamos conversar sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, buscando compreender se elas realmente nos fazem melhores seres humanos. É interessante, como ouvimos nas canções trazidas no momento inicial que precedeu a essa palestra, aquele magnetismo de Jesus aqui, Jesus conversando com uma população do local e junto com aqueles que o seguiam, ele nos trouxe um sermão em que ele fala das bem-aventuranças, em que ele nos fala que bem-aventurados são todos aqueles, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores e, por último, bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça. Então a gente sabe que Jesus tinha um carisma muito grande, nos trouxe muitos ensinamentos e principalmente exemplificou o que ele falava. E o Sermão do Monte é tão importante que é atribuída a Gandhi a frase dizendo que se queimassem todos os livros sacros e se restasse, se sobrasse somente o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Na verdade, ele traz frases, e o que é gostoso é que a doutrina espírita, Kardec, aprofundou esse conhecimento. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, destas 8 bem-aventuranças, encontraremos todas elas em 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse Sermão do Monte é um código de felicidade ensinada por Jesus.
E é interessante, assistindo uma palestra do nosso confrade Simão Pedro, lá de Minas Gerais, ele comenta, ele faz uma palestra com esse título, ao qual eu me inspirei, em que a minha querida colega Teresa, que está aqui presente, me apresentou esse vídeo, eu fiquei encantado, em que ele diz que, lendo um livro de um pastor, percebeu que a sequência que Jesus nos dá no Sermão do Monte são degraus em que eu só consigo realizar a bem-aventurança do degrau seguinte se eu fizer a conquista do degrau anterior. E é em cima disso que nós iremos conversar, fazendo a conexão, a ponte, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso primeiro degrau é: bem-aventurados os humildes de espírito. Com isso, os Espíritos nos ensinam, por meio da codificação espírita, que Jesus afirma desta forma: para que sejamos felizes ou bem-aventurados, é preciso que trabalhemos virtudes em nós, ou bem-aventuranças. Assim nos tornaremos seres melhores, felizes e mais leves. Lembrando sempre que esses degraus, aquilo que a imagem que os Espíritos traziam para Jesus, ou para Kardec, quando ele começava a fazer perguntas, querendo ir além, e os Espíritos diziam a Kardec que a natureza não dava saltos. Um passo de cada vez. Normalmente, quando eu quero apressar o passo e esticar a pernada para 2 ou 3 degraus, lá na frente eu tropeço. Eu taco a canela na quina da escada. E isso não dá certo. Um passo de cada vez. Então, não podemos começar com algo grande, temos que começar de pequeno, com pequenos passos, né? E aí, bem-aventurados humildes de espírito, Mateus fala: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O nosso querido Evangelho vai abordar isso no capítulo 7, falando de bem-aventurados pobres de espírito. E aqui eu trarei alguns itens, na verdade são muitos itens versados no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui eu trarei alguns itens para exemplificar a necessidade de nós trazermos em nós, trabalharmos em nós essa virtude, essa bem-aventurança, para que possamos nos tornar um ser melhor. Então, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trabalha alguns tópicos como estes: aquele que se eleva será rebaixado, o mistério oculto aos doutos e aos prudentes. Fala também Kardec do orgulho e da humildade. E por último, o item que eu quero trazer, a missão do homem inteligente na Terra. E aí nos fala Kardec neste capítulo da necessidade de trabalharmos em nós, nos desvencilharmos do orgulho, deixarmos de ser orgulhosos. E aqui eu gostaria de lembrar um conceito da Anete Guimarães, em que ela, nas suas palestras, ela gosta muito de exemplificar e de conceituar. E desta forma, conceituando, construir o seu raciocínio em cima disso. E ela nos fala que a pessoa que é orgulhosa, ela é muito dona de si. Ela é muito dona de si. Essa pessoa se acha, tem certeza, tem muita convicção, tem muita segurança no que fala, no que sabe, ninguém sabe mais do que ela faz tudo melhor, né? E aí, inclusive, no Evangelho fala assim: os homens de saber, por isso que ele diz a importância que todo aquele que se eleva será rebaixado. Nos fala os Espíritos que os homens de saber formam geralmente tão alto conceito de si, da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de merecer a sua atenção. Olha que interessante que os Espíritos falam disso. E aí Kardec, eles negam tudo que esteja acima deles, porque o orgulhoso, ele não quer ser rebaixado, ele não quer se sentir inferior. Ele, na verdade, se acha Deus. E aí eles negam tudo que esteja acima deles.
inclusive negam até a divindade. Isso são palavras de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele nos lembra que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí eu trago um exemplo que Jesus trouxe para nós no dia da Santa Ceia, em que há um momento em que ele se levanta, pega uma bacia, uma toalha, coloca a cintura e senta-se e começa a lavar os pés dos apóstolos. Porque eles estavam a discutir, uma parte deles estava a discutir para saber qual deles lideraria os demais. E Jesus, com esse ato, quis mostrar que veio para servir e não para ser servido. O Evangelho ainda nos fala que o orgulho é a catarata que cega-nos a visão. E aí é interessante quando ele fala disso, a importância de se trabalhar, se descortinar do orgulho e trabalhar a humildade em si. Humildade não é ser humilhado, mas se achar como merecedor, como não melhor do que ninguém, né? Apreciar a beleza da obra de Deus, a respeitar o outro, tudo mais isso. Por isso que Kardec nos fala da missão do homem inteligente na Terra, que ele precisa ensinar. Ele não pode ser orgulhoso e com esse orgulho botar para fora o seu conhecimento, humilhando aquele que não sabe. Na verdade, muitas vezes ele precisa se igualar, se colocar no lugar do outro, que menos sabe, para poder ajudar o outro a se soerguer. O Haroldo Dutra Dias tem uma frase que eu acho muito interessante, em que ele diz que normalmente os acadêmicos, aqueles que falam com muita beleza, usando de palavras difíceis, querendo mostrar o seu conhecimento, o Haroldo diz que às vezes esses irmãos toldam, né, mexem na água rasa para que ela fique turva e com isso pareça profunda. Então, para que a gente possa entender a importância de superar, de conquistar essa bem-aventurança, a humildade, se desvencilhar do orgulho, para que eu possa ir para o segundo degrau, que é bem-aventurados que choram, eu tenho que ter conquistado o primeiro. Para que eu possa subir esse próximo degrau, eu preciso me lembrar que Jesus disse que o reino dos céus é para quem tem simplicidade de coração e humildade de espírito. É uma sequência. Se eu ainda sou orgulhoso, eu não consigo chorar. Eu não demonstro fraqueza na frente do outro. Eu não consigo me expor. Eu vou estar sempre fechado, mostrando poder, às vezes força, às vezes grosseria, para que não cheguem perto de mim. Então, se eu sou orgulhoso, como é que eu posso seguir esse degrau, dar esse seguinte passo que Jesus procurou falar, nos convidando que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, porque terão pena de mim. E quem tem orgulho não quer que ninguém tenha pena. Ele não se mostra, ele não se expõe. E Kardec nos traz no capítulo 5, é um dos maiores capítulos, acho que o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo 5 nós teremos pelo menos umas 3 bem-aventuranças. E aí o capítulo 5 nos fala bem-aventurados aflitos. E aqui eu trago esses 3 tópicos. Que toda aflição que a gente passa tem uma causa em função da lei de causa e efeito. E muitas vezes essas aflições podem ser desta vida, sim, pelo que eu estou fazendo, pela forma como eu estou agindo com relação à minha vida ou com relação à vida dos outros. Mas também a causa da aflição pode se tornar de vida anterior. Então, eu preciso ter essa noção e essa compreensão. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra: quantos de nós caímos por nossa própria culpa? Quantos de nós somos vítimas da nossa imprevidência e do nosso orgulho e da nossa ambição? Então, muitas vezes, o nosso orgulho e ambição
faz com que caiamos. Então é porque eu ainda não consegui trabalhar a humildade e me desvencilhar do orgulho, que está no degrau primeiro. E aí, nos ensinam os Espíritos a importância de nós nos resignarmos, aceitarmos as aflições. Mas com isso, não quer dizer que a gente precise compreender que a gente sofre porque Deus quer. Na verdade, Deus não quer isso. Deus quer a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade, a nossa alegria. Ele nos deu inteligência para que possamos sair dessas aflições. Ele nos deu livre-arbítrio para tomarmos decisões adequadas conforme os seus ensinamentos, conforme os exemplos e ensinamentos de Jesus. Resignando-se também não quer dizer que eu precise viver o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Não, não é isso que ele quer, não é isso. E ainda nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz na resignação a importância de suportarmos as dores pacientemente quando estamos na Terra, pois ao suportarmos, por aceitarmos, essa resignação vai nos poupar séculos e séculos de sofrimento na vida futura. Mas se eu me revolto, se eu fico indignado, se eu fico querendo fazer uma DR com Deus, eu fico nadando contra a maré, eu fico batendo cabeça, não adianta. A Ana nos lembra aqui, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso mesmo, irmã. Muito obrigado. Eu preciso fazer minha parte. Eu não posso simplesmente achar que a minha aflição é porque eu preciso me depurar. Perfeito. E por isso eu preciso sofrer. Não, eu não preciso. Tenho que entender isso como uma forma de aprender algo. E o último, que eu trouxe aqui como um outro tópico. Claro que não são somente esses três. O bem e o mal sofrer. Com isso, os Espíritos no Evangelho querem nos ensinar. E nos diz Kardec, poucos sofrem bem. Olha que interessante. Poucos sofrem bem. E aqui não estamos falando daquele que gosta de sofrer, masoquista, ou que causa sofrimento nos outros. Não preciso me autoflagelar, não preciso me autopenitenciar. Não. Mas sim tem a ver com a resignação. Poucos de nós compreendemos que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. É isso que os Espíritos estão nos ensinando quando Jesus nos falou, bem-aventurados aflitos. Que possamos compreender isso. Se trabalhamos em nós o orgulho, procurando diminuir, procurando se desvencilhar dele, procurando trabalhar a humildade, trabalhando também com isso, conseguindo chorar, conseguindo aceitar o consolo, conseguindo resignar-se, podemos dar um passo mais adiante. E aí, com isso, compreender o ensinamento de Jesus quando ele diz, bem-aventurados mansos. Ou como trouxe Mateus, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante. Herdar a terra. Mas nós não já somos herdeiros da terra? Mas provavelmente aqui Jesus quis dizer uma mansuetude. E aí, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar bem-aventurados que são brandos e pacíficos, ou seja, os mansos. E aí nós estamos já há muitos anos, desde a época, pelo menos, da Gênese, obra trazida por Kardec, em seu último capítulo, já se fala de transição planetária. Então, serão justamente estes bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eles passarão para o estágio seguinte. Conseguirão passar do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. Os mansos, os brandos, os pacíficos. E aí, Kardec e os Espíritos nos falam para que trabalhemos em nós essas virtudes,
trabalhemos em nós algumas bem-aventuranças para que possamos nos livrar e deixarmos de lado as injúrias, a violência. Cultivar em nós a afabilidade, a doçura, a importância de sermos obedientes e resignados. Olha de novo aí a resignação. E vem falar da cólera, da raiva, da ira, o quanto isso é prejudicial para cada um de nós. E aí nos fala Kardec e os espíritos a importância de estarmos em paz conosco mesmo. Como isso é necessário, a paz. Outra coisa que ele nos faz, ele diz que se eu me puser em cólera, se eu falar uma palavra agressiva contra um irmão meu, eu já pequei, eu já fiz algo muito grave. Então Jesus faz da brandura, da moderação da palavra, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Jesus condena a violência e a cólera, e até toda qualquer expressão que seja desagradável, que seja deselegante, descortês, que eu possa usar contra meus semelhantes. E é interessante que nós temos observado na nossa sociedade, nas ruas, nas redes sociais, a intolerância, a violência física, a violência por palavras, contra aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que agem diferente de nós. Nós precisamos de nosso ser. Precisamos ser mais tolerantes e mais pacientes. Os espíritos falam, Kardec fala, que o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Que são brandas, que são calmas, que são doces, mas desde que nada as incomode. Se você tocar nos seus calos, elas podem até morder a menor contrariedade. Então a gente precisa. Ela fala também, o Evangelho fala também que temos muitas pessoas brandas na rua, no trabalho e tiranos dentro de casa. Nós precisamos ter uma atitude, uma postura igual. É igual assim, é você ser um santo na casa espírita e na rua você ser uma pessoa agressiva, grosseira. Então, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Serão eles que estarão no mundo regenerado, onde o bem prevalece. Observe bem. Observemos cada um de nós as nossas atitudes, os nossos atos. Observemos as nossas palavras, observemos os nossos pensamentos. Como eu estou tratando o outro no dia a dia, dentro de casa, na rua, nas redes sociais. Como eu estou tratando o outro? Quando o outro fala algo, eu venho com 7 pedras na mão? Eu não respeito as diferenças? Quando eu consigo superar esse degrau, eu posso ir para o próximo. Ou seja, observe que se eu não consigo ainda ser manso, devido ao meu orgulho, eu tenho que me trabalhar o primeiro degrau, onde Jesus nos convida, nos ensina, bem-aventurados humildes de espíritos. Quando eu trabalhei a humildade e o orgulho dentro de mim, eu já sou uma pessoa que me emociono, demonstro as minhas fraquezas, fico chateado, fico triste quando vejo a dor do outro. Então ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Com isso, eu já consigo conquistar um outro degrau e com isso ser manso, porque eu não sou mais tão arrogante, não tão prepotente, tão orgulhoso. E os mansos herdarão a terra. E o quarto degrau a ser conquistado, porque estes que herdarão a terra, eles terão fome e sede de justiça. Eles buscarão defender aqueles que são injustiçados, aqueles que sofrem, aqueles que têm fome, a fome
da comida, a fome da justiça, a fome do saber. Então, Jesus nos fala: bem-aventurados que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. E aí a passagem de Jesus e a mulher samaritana, quando ele está sentado à beira do poço e chega ela para pegar água e ele pede de beber. Ela fica espantada, porque ele, um judeu, dirigindo a palavra a um samaritano, ainda mais ela mulher, isso nunca acontecia. E ela até fala: como é que o Senhor dirige a palavra a mim? E ele não vê nenhum problema e vem falar: me dê um pouco da água, estou com sede. E ela o sacia. E ele diz a ela que se ela bebesse da água que ele tem para dar, ela nunca mais sentiria sede. Ela se sentiria farta. E é disso que essa bem-aventurança nos fala. Aqueles que têm fome de justiça, eles serão fartos. Ela é abordada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E aí, Kardec vai nos trazer sobre a justiça das aflições. Vai nos trazer também a importância do esquecimento do passado, e o mal e o remédio. Na justiça das aflições vai nos ensinar que pela lei de causa e efeito, pela bondade de Deus, mas também pela sua justiça divina, tudo o que me acontece tem uma razão, tem uma causa. Deus não pune ninguém. Na verdade, o que acontece comigo vem da justiça de Deus, da consequência do meu plantio. A colheita é inevitável. Então Deus, tem uma frase muito bonita no Evangelho que ele diz assim: não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Na verdade, Deus não pune, mas eu acho muito interessante porque a gente se sente injustiçado. E isso muitas vezes é fruto do nosso orgulho. Muitas vezes eu preciso terceirizar a culpa, responsabilizar terceiros, quando a responsabilidade é somente minha. Eu vou repetir a frase: não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Então, outro dia eu também vi uma frase muito interessante, onde diz que ninguém cai nos buracos da estrada que nunca percorreu. Então é a minha caminhada, os meus passos, que vão construindo os buracos dessa estrada. Eu sempre falo, o tempo todo, a cada segundo, eu estou plantando sementes na minha estrada, da minha caminhada espiritual. E essas sementes, cedo ou tarde, germinarão. Algumas mais rapidamente, outras mais demoradamente, outras inclusive em outra reencarnação. E germinando, aquelas que germinarem, algumas morrerão, outras crescerão, poderão florescer, ou igual a figueira que não deu frutos, secar. Outras sementes frutificarão, e esse alimento alimentará muitos, inclusive a mim. Então, é interessante, por isso a importância do esquecimento do passado. Porque esses que têm sede de justiça para se sentir farto, muitas vezes eu preciso me esquecer do que eu fiz no passado, porque senão eu posso ficar orgulhoso pelas coisas virtuosas que eu posso ter feito, ou por quem eu fui, ou ficar envergonhado por ser acusado ou acusar. Então, por isso a importância. Por isso a importância. Conseguido passar por esse degrau, começando a ter fome e sede de justiça, ou seja, eu começo a ajudar o outro, não a fome e sede de justiça pelas minhas causas, porque isso aí seria sendo egocêntrico, mas pelas causas da humanidade, pelas causas do outro, ajudar o outro, amparar o outro. Com isso, eu conquisto e começo a pisar no quinto degrau. Bem-aventurados os misericordiosos.
E somente aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia de Deus. É aquilo que está no Pai Nosso. Quando eu digo, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Então, como é que eu posso pedir perdão se eu não consigo dar o perdão ao outro? Por isso que no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, Kardec vai falar, perdoa para que Deus lhe perdoe. E ele vai falar aquele mau servo, que teve a sua dívida, ele ia ser preso, a sua esposa, os filhos e todos os seus bens seriam tomados para ele pagar a dívida. Veja o quão a dívida dele era grande. E ele clama ao seu Senhor, pedindo perdão pela dívida. E o seu Senhor lhe perdoa, porque teve misericórdia dele. Só que, ao sair, ele se encontrou com alguém que lhe devia pouco, mas lhe devia. E ele cobra de uma forma tão agressiva, tão violenta, tão sem misericórdia, mandando prender. E o irmão que vai ser preso diz, como é que eu posso lhe pagar se você está me mandando me prender? Por favor, não me prenda que eu lhe pagarei logo. E ele não aceita, manda prender e bater. E os amigos dele, os outros servos, vendo aquela forma grosseira, sem misericórdia, diante da misericórdia tão grande que ele havia recebido, ao seu patrão. E o seu patrão chama ele de volta e lhe cobra aquela dívida. Então eu preciso compreender isso. Eu preciso compreender que todos nós ainda temos os nossos erros, as nossas imperfeições. Então eu preciso aprender a perdoar o outro para que eu seja perdoado. Por isso que Kardec nos fala da necessidade da reconciliação com os nossos adversários. Não é fácil, não. Mas a gente precisa, porque o outro também tem os seus problemas, tem as suas dores. E aí vai nos falar o evangelho do sacrifício mais agradável a Deus. Fala do argueiro e a trave do olho. Nós somos experts em ver o menor defeito do outro e não vermos aquele grande pedaço de madeira que está dentro do nosso. E aí fala ainda Kardec, não julgue para não ser julgado, porque da mesma forma, na mesma intensidade, no mesmo grau que eu julgar, eu serei julgado. E a importância da indulgência. Inclusive os espíritos nos dizem que caridade, a mnemônica é BIP, benevolência, né, para com o outro, indulgência para as falhas e perdão para os erros dos outros. Então, a misericórdia é o complemento da brandura. Observe que aquele que conseguiu passar, vencer o degrau e ser manso e pacífico, ser brando, ele consegue ser misericordioso. Pois a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E muitas vezes a gente vê na doutrina espírita, vê nas mensagens, nas reuniões mediúnicas, que as obsessões acontecem pela falta de perdão. Por isso que Jesus uma vez disse, se você está indo levar ao ofertório a sua oferenda e se lembra que tem alguém com algo contra você, deixa ali a tua oferta e volta e reconcilia-te com teu inimigo quanto vocês estão caminhando juntos. Porque depois, se você não se reconcilia, ele vai te cobrar essa dívida caro. E esses irmãos foram tentando se vingar, obsediando-nos. É o que a gente mais vê. Então é importante que a gente se reconcilie. Isso é o sacrifício mais agradável a Deus. Essa reconciliação. Né? E aí, sendo misericordioso, a gente consegue ir para o 6º degrau. Bem-aventurados limpos de coração. A limpeza de coração tem a ver com a pureza de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que interessante.
Somente estes conseguirão enxergar Deus. Ah, quer dizer que eu vou ver Deus? Sim. Ver Deus no outro, ver Deus na natureza. A pureza de coração permite isso. Permite ver o que há de melhor no outro. Por isso que no capítulo 8, Kardec vai nos falar: bem-aventurados que têm puro coração. E aí ele vai trazer a importância da simplicidade, a importância da pureza de coração. Pois a pureza de coração é inseparável dessa simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. E Jesus é um símbolo dessa pureza. E aí Kardec nos fala que a verdadeira pureza não está somente nos atos, nas atitudes. E aí é onde ele vem falar o pecado por pensamento, o adultério. O adúltero não só é aquele que faz o ato, mas aquele que deseja também. No momento em que eu tenho inveja do outro, desejo que o outro tem, e começo a pensar de como fazer para com que ele perca, ou com que eu roube dele, conquiste dele, use o que ele tem, não importa o que seja, eu já estou pecando, eu já estou cometendo uma falha moral, né? E olha que interessante, quando ele vai falar, nesse momento, vai falar da verdadeira pureza, as mãos não lavadas. Ele vai nos lembrar aquela passagem que Jesus vai fazer a refeição na casa de um fariseu, e os fariseus tinham o exterior, né, a limpeza do exterior, como uma grande virtude. Os talheres, as mãos, as roupas, né? E aí Jesus faz referência aos túmulos caiados. E o fariseu fica espantado quando Jesus e alguns dos seus apóstolos que foram fazer a refeição lá, sentam à mesa, não lavam as mãos, pegam o pão, partem e levam à boca. E o fariseu comenta: olha, eles comem, levam a comida à boca com as mãos sujas. E Jesus vai e diz: não é o que entra à boca que macula o homem, que envenena o homem, mas o que vem de dentro, o que sai do seu coração. Porque o que sai do seu coração é que machuca, é que envenena. A Fabrícia lembra que algumas pessoas são tóxicas e só nos fazem despertar o que não queremos e o que há de mal em nós. O que fazer com essas pessoas? Estar próximo? Os Espíritos nos ensinam lá no capítulo 12 que muitas vezes o distanciamento é útil. Mas ele também nos fala o seguinte: primeiro, não deseje o mal daquele irmão. Depois, não fique feliz quando algo de errado lhe acontece. Depois, ore por aquele irmão. Ore. Ore para que tenha discernimento, para que aprenda, para que vocês dois se reconciliem. E com isso, muitas vezes, essas arestas, Fabrícia e demais, são aparadas, né? Vai se curvando, aquela quina vai se moldando, e aí a gente até consegue às vezes se aproximar. Eu já tive depoimentos de pessoas em que isso aconteceu. Então, nesse momento, essa verdadeira pureza, mãos não lavadas, o quanto ela é importante, né? Então, bem-aventurados que têm fechado os olhos. Inclusive, Kardec traz uma psicografia de um espírito, né, que era cego, mostrando que aquilo quanto foi útil para ele, porque ele não via a maldade no mundo, ele não via a maldade nas pessoas. Aquilo teve uma utilidade. Então, são coisas que são interessantes. Quando eu consigo me desvencilhar desse degrau, né, a gente está trabalhando degrau a degrau, um de cada vez. E, meus irmãos, a gente leva tempo. Muitas reencarnações, mas trabalhemos cada um. Quando Jesus nos convidou, bem-aventurados humildes de espírito, é para que possamos cultivar em nós a humildade e cultivar, tirando de nós o orgulho. Com isso, nós conseguimos pisar e viver o segundo degrau. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque só assim, sem ser orgulhoso e sendo humilde, nós mostraremos as nossas dores,
Claro que eu não preciso e eu não posso mostrar minha fraqueza para qualquer pessoa. Eu não devo mostrar minha fraqueza para qualquer pessoa, porque nós temos irmãos que a sua índole não é tão boa e eles podem usar aquela minha fraqueza contra a minha pessoa. Eu tenho que saber em quem eu possa confiar. Em quem eu possa confiar. Então, que muitas vezes eu preciso desse conforto, desse consolo. Muitas vezes irmãos que não conseguem ir para um atendimento fraterno ou para um ATE porque eles não querem demonstrar a sua dor, a sua fraqueza, o problema que estão passando. Então eu não consegui ainda me desvencilhar do primeiro degrau. Quando eu consigo superar o segundo, quando eu já estou com o coração mais mole, mais choroso, expressando a minha dor, eu aí me torno mais manso, mais brando, mais pacífico. Bem-aventurados, brandos, os mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Esses estarão num mundo regenerado. Teremos irmãos também ainda, mesmo ainda não sendo mansos, num mundo regenerado, mas serão numa menor ordem. Conseguindo superar esse degrau, Jesus nos ensina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque essa coisa pacífica, essa mansuetude, essa brandura faz com que eu comece a querer ajudar o outro, a compreender a dor do outro, procurar consolar o outro, e não mais ser consolado, mas agora consolar, satisfazer o que está faltando para o outro, sejam bens materiais ou consolos morais, né? Trazer o conforto para pessoas que estão sofrendo com as suas dores. Com isso eu serei misericordioso. Misericordioso é perdoar as ofensas do outro. E assim eu vou cada vez mais limpando o meu coração. Bem-aventurados, limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus, porque eles não terão mais olhos que julgam, olhos que só veem maldade. As pessoas têm maldade? Têm, mas eles verão também o potencial e a capacidade daquela pessoa se melhorar. Quero trazer aqui um momento que me lembrei de Judas Iscariotes. 2 momentos de Jesus junto dele, né? E a Ana nos lembra aqui, perfeito esses ensinamentos sobre os degraus. Fica bem didático, né? Fica bem interessante, né, Ana? Eu queria trazer nessa bem-aventurados limpos de coração, quando Jesus diz que com isso a gente verá Deus, há uma passagem em João em que estão Jesus e alguns apóstolos na casa de Lázaro e Maria quebra um vidro de perfume, derrama e lava os pés de Jesus enxugando com seus cabelos. E há uma fragrância, um aroma agradabilíssimo no ambiente. E Judas comenta, esse perfume caro, se tivesse sido vendido, o seu dinheiro poderia ter sido usado para pessoas que precisam. E alguém lembra assim, ele não faria isso. Ele é ladrão. Ele carrega o dinheiro, a bolsa de dinheiro e rouba o dinheiro lá de dentro. Ele não iria doar para os pobres. Então é interessante nessa passagem que Jesus, sabendo da capacidade ou ainda da impureza de Judas, né, Iscariotes, confiava a ele a bolsa de dinheiro. A bolsa que sustentaria e que compraria a comida de todos eles, apóstolos e Jesus. Ele deixa ele junto com a tentação para que ele pudesse se purificar, porque Jesus sabia do potencial dele. E em outro momento, quando Judas, ele sabia que Judas iria traí-lo e traiu com um beijo, e quando no sábado Judas se enforca, no domingo, quando Maria de Madalena quer tocar-lhe, ele diz que ainda não está impuro. E há uma passagem psicografada de Chico que diz que naquele momento Jesus ainda estava impuro porque ele estava vindo das profundezas dos infernos, das regiões abissais, né? Do Vale dos Suicidas, onde ele tinha ido resgatar Judas, porque ele sabia do potencial daquele ser. Então, o limpo de coração, ele sabe que o outro tem imperfeição, mas ele sabe também que ele tem. Não o caso de Jesus. E ele investe buscando ajudar aquele irmão,
Os seus olhos não veem somente o mal, não vê a maldade. A sua boca não fala a maldade. Os seus ouvidos não ficam só a ouvir as coisas ruins, as coisas maldosas, a maledicência. As suas mãos, o seu corpo todo, procura levar a justiça. Ana Paula lembra, o perdão é o maior ato de amor. Com certeza. A Teresa nos lembra também, ante ao crime, perdoa sempre e outra vez. Anode a voz do crime ecoe. Aonde a voz do crime ecoe, a quem ainda faça o que você já fez, por ser ainda o que você já foi. Belíssimo. Até porque hoje eu estou numa situação, mas o que eu já fiz no passado? O que eu já fiz nessa vida que hoje, porventura, eu ainda não faça mais? O que ainda farei? Então, ninguém sabe da nossa capacidade ainda. Muitas coisas estão obscuras. Então, o próximo degrau, o penúltimo, é bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que bonito. Observe só uma coisa. Antes a gente falou bem-aventurados, brandos, mansos, os pacíficos. Ser pacífico é algo interno. É eu estar em paz. E quando eu estou em paz comigo, eu estou em paz com o outro. Mas ser pacificador, desculpa, gente. Bem-aventurados pacificadores. E aí Jesus nos fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí é interessante, porque uma bem-aventurança anterior, quando se falou bem-aventurados brandos, mansos e pacíficos, eu estar em paz comigo, eu estar em paz no meu interior, e com isso eu consigo estar em paz com o outro. É um estado de paz. Mas o pacificador não, é diferente. É aquele que é um pacifista, é aquele que busca agora propagar a paz, busca que, onde ele vê um problema, uma desavença, porque ele já tem fome e sede de justiça, ele procura apaziguar os ânimos, os humores, né? E aí, no capítulo 9, vem falar, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E ele vem nos falar da paciência. Muitas vezes eu preciso de paciência para não ser grosseiro, para não ser agressivo com o outro. Por isso a importância da obediência e da resignação. E ele vem falar da cólera. Então a paciência também é uma caridade. E aí nos fala nesse capítulo que é muito fácil dar caridade moral ou material. É muito fácil dar o que temos, o que nos sobra. Dar a caridade material, o bem. Mas mais difícil e mais útil também é a caridade de se doar ao outro, de dedicar um tempo ao outro, a caridade moral. Por isso a importância da compreensão dessa bem-aventurança. A obediência e a resignação são duas virtudes companheiros da doçura e são muito ativas. É importante que eu seja obediente e seja resignado. Aquele que é colérico, que tem raiva, que ainda não consegue ter paz em si, ele não consegue ser um pacificador. Porque o orgulho nos induz a julgar-nos mais do que somos, a não suportar uma comparação que nos possa rebaixar. E o último degrau, caminhando para o nosso final, para a nossa 1 hora de apresentação, bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça. Porque quando eu consigo caminhar cada degrau desse, eu sou aquele que expressa, que leva a boa nova, que propaga, que defende o outro, que defende as injustiças, que não tem o rabo preso, que se rebela, que fala, que tem energia diante das injustiças da sociedade. Então, bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele é justamente perseguido porque busca a justiça para todos, mais do que para si. Ele não pensa mais em si. Ele não nega auxílio, ele fala, ele não se cala diante das injustiças. Mas ele também não precisa ser agressivo. Quantos irmãos como Gandhi, Luther King, quantos outros pacificadores
existiram e levantaram a bandeira, apanharam, foram presos, deram a outra face, mas não levantaram a mão. Mostraram atos e atitudes buscando pregar justiça, né? Precisamos fazer isso. E o capítulo 5, como eu disse, nos traz mais de uma bem-aventurança. Ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos falar que aquele que já é perseguido por causa da justiça, ele é aquele que já aceita provas voluntárias, o verdadeiro silício. Ele muitas vezes sacrifica a própria vida para ajudar o outro. Está mais preocupado com o outro do que consigo. Claro que ele busca não se suicidar, não busca correr risco. Ele calcula, por exemplo, bombeiros, aqueles que resgatam vidas. Ele ali está correndo perigo, mas a vida do outro é muito importante. Quantos médicos, quantos profissionais da área de saúde nesse momento do Covid estão pensando mais no outro do que em si? Quantos estão atormentados, preocupados para não contaminar os seus familiares, não adoecer para não deixar de trabalhar, para não deixar de ajudar o outro? Bem-aventurados aflitos. Muitas vezes sofre para que o outro não sofra. Quantas mães, buscando trazer o conforto do seu filho, se sacrificam para que eles tenham o melhor. Quantos pais, mas também educando para que eles compreendam o limite, vejam o sacrifício, compreendam a importância e não desvalorizem esses valores. Então, quando o homem impõe a si próprio os sofrimentos para o alívio do seu próximo, é isso que está se falando aqui. Nós temos muitos heróis anônimos, muitos anjos buscando ajudar os outros. Quantas vezes você suporta a fome e o frio para poder alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado? Às vezes até com o próprio corpo, deixa de dormir para cuidar do doente. Madre Teresa, nossa irmã Dulce. Mas quantos outros também anônimos fazem isso? Então é disso que está se falando. Por isso, meus irmãos, as bem-aventuranças nos fazem seres melhores. É disso que aqui falamos, nessa quase uma hora, desses ensinamentos de Jesus, dessa compreensão desses degraus, o quanto precisamos trabalhar em nós cada uma dessas bem-aventuranças. E o quanto Kardec nos ajuda com esses 5 capítulos citados aqui, a partir do capítulo 5, se eu não me engano, Kardec vem nos falar dessas 8 bem-aventuranças, que nós possamos compreender, que nós possamos internalizar, que faça sentido para cada um de nós, que nos encante. Eu fiquei encantado quando eu vi na palestra do Simão Pedro a visão do Sermão do Monte desta forma. Ele não traz o degrau a degrau como a imagem que eu trouxe, já foi uma implementação minha. Foi um presente que a Teresa Vilar, que está aqui nos assistindo, me trouxe. Eu fico muito feliz com esses presentes, né, que Deus nos dá por meio de anjos que nos auxiliam, e a gente precisa compartilhar, a gente precisa propagar. A gente dá a nossa roupagem, a nossa forma, e para mim foi muito útil. Estou trabalhando muito o primeiro degrau, para que eu possa chegar ao segundo, depois ir ao terceiro, depois ir ao quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, para que cada um desses degraus possam ser caminhados. Jesus nos falou simplesmente bem-aventurados e trouxe as frases, mas quantos autores buscaram expressar e descortinar cada um deles? Que a gente possa compreender isso. Então, meus irmãos, eu vou deixar esse material gravado no IGTV
da palestra no seu lar. Se você quiser compartilhar, convidar que outras pessoas assistam, fique à vontade. Aqui eu trago o blog em que eu trago algumas palestras, temas de palestras, palestras que foram gravadas, artigos, textos. Eu falo um pouco da vida, um pouco de espiritualidade, de mediunidade, de aprendizados, né? Compartilhe um pouco, por isso que eu chamo de entre nós, para que nós possamos aproveitar. Era isso que eu gostaria aqui de trazer, de expressar, e que nós possamos, seguindo esses ensinamentos de Jesus e dos bons espíritos, que Kardec buscou destinar 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, aprofundando esse ensinamento de Jesus. Possamos aproveitar. E com isso me despeço, deixando agora a nossa prece final, convidando aqueles que desejarem fechar os olhos, que possamos pensar nesse Evangelho, pensar nas bem-aventuranças, o quanto precisamos disso, o quanto isso nos é útil para cada um de nós, e assim possamos propagar, possamos, quando chegarmos ao degrau da pureza de coração, possamos ser úteis à humanidade, ao próximo, buscando muitas vezes, vendo aquele irmão sujo, enlameado, perceber a beleza que está por trás, limpando, dando banho, alimentando, muitas vezes fazendo a sua barba, cortando o seu cabelo. Isso são valores exteriores, que muitas vezes renova o ser, que limpa, que dá o ânimo, que eleva a autoestima daquele ser, mas que também pelas palavras, pelas mensagens, podemos soerguer muitos irmãos. Muitas vezes só o olhar de doçura, a palavra de candura, o ouvir atencioso, já soergue aquele irmão, permitindo que ele fale, que ele desabafe, que ele se sinta consolado, que ele se sinta amparado. Com isso, ele recebe o benefício que cai do alto, o benesse. Que hoje que nós estamos recebendo esse tratamento, que é dado pela Casa da Caridade, do TE, o tratamento espiritual, que aos domingos é feito pela forma de palestra, possamos sair renovados, cientes do que Jesus, do que Deus não espera, porque Ele tem certeza da nossa capacidade, mas o que Ele deseja que nós façamos, que nós nos guiemos neste caminhar. Muito obrigado, meus irmãos. Abençoa-nos agora e todos sempre. Que assim seja. Amém.